É isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. E Rodolfo Landim, ao questionado sobre a situação de Pedro no Flamengo, ele foi direto e deu aula em sua colocação. Vamos acompanhar o que o presidente do Flamengo falou sobre essa possível saída do nosso camisa 9. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Tá bacana demais, inclusive o Rodolfo Landim foi questionado sobre o assunto, ele disse, na verdade ele foi questionado sobre a possibilidade do Pedro deixar o Flamengo se transferir para o Benfica de Portugal, porque o jornal A Bola, um dos principais jornais lá da imprensa portuguesa, noticiou que o Pedro pode ir para o Benfica, e o Landim disse o seguinte, abre aspas, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo. Simples assim. E ele foi e finalizou. O assunto Pedro já está totalmente resolvido. Passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Vamos lá, galera. Muita gente vai me perguntar o valor da multa rescisória do Pedro. 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. E a gente sabe que o discurso do Landim é lindo, é maravilhoso, mas se chegar uma boa proposta financeira ao Flamengo, eu tenho certeza que o Flamengo vai vender o Pedro. O Pedro está totalmente sem clima lá no Ninho do Urubu. Isso não é o Vene que está falando. Isso são pessoas que convivem no dia a dia. Agora, o Pedro e o Sampaoli, eles terão a chance no domingo de, entre aspas, fazer as pazes. Por quê? Com o Gabigol suspenso, o Sampaoli teoricamente vai colocar o Pedro, porque o Pedro é o reserva imediato do Gabigol. Se ele não colocar o Pedro, eu vou entender que, olha só, é um recado do Sampaoli ao Pedro, ó, eu não vou te usar. Mas eu espero que o Sampaoli não faça isso. É o momento de dar uma chance ao Pedro, ele fazer as pazes com a torcida, faz um gol, comemora daquele jeito dele, sabe? Que a torcida tanto gosta. Eu acho que é o momento, chegou o momento para o Pedro fazer as pazes. E quem sabe reconquistar o bom clima e também a confiança dos torcedores do Flamengo, porque nas redes sociais muita gente está contra o Pedro, e eu até entendo, mas eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse debate nesse momento, mas eu acho que o jogo de domingo contra o Cuiabá, com o Gabigol suspenso, é o momento ideal para o Pedro fazer as pazes com as redes, com o Sampaoli e também com a torcida. Gente, eu não estou dizendo que o Pedro é o culpado. Tudo bem, ele cometeu um ato de disciplina, já foi punido por isso e a vida precisa seguir. E agora, hoje, dia 4 de agosto, às 8 horas da noite, numa sexta-feira, eu falo para vocês, ponto final nessa história. Acabou, não dá mais. Assunto Pedro já era, agora é passado. Tudo bem que eu acho que o Pedro deveria explicar aquela nota oficial quando ele diz que recebe pressão psicológica há muito tempo. Que tipo de pressão psicológica? Eu até acho que ele deveria explicar. Mas, pelo visto, não vai. Então, a vida precisa seguir. É isso. O Landim falou sobre isso lá no Museu do Flamengo, na Gávea. Para finalizar... Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouco sobre este assunto, Pedro, né? Que Rodolfo Landim já disse e já falou e já repetiu várias vezes que o Flamengo não vai tirar nenhum dos seus jogadores e não vai dar de mão beijada para ninguém. Todos os seus atletas têm contrato e vai ser cumprido cada contrato. Não é porque Pedro teve uma confusão com o preparador físico que o Flamengo vai desfazer do jogador. O Flamengo investiu, se eu não me engano, mais de 80 milhões na compra do passe de Pedro. Então, como é que o Flamengo vai deixar Pedro sair para outra equipe, para outro time de graça? Isso é impossível, né? E surgiu informações essa semana de que o Benfica estaria interessado na contratação do nosso atacante. Qualquer time pode vir fazer uma proposta por Pedro. Isso aí ninguém vai tá dizendo que não pode acontecer. Pode sim. Agora o Flamengo não vai aceitar qualquer proposta. Por mais que não venda pela multa, que é 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais, mas o Flamengo não vai também aceitar
por uma proposta abaixo de 100 milhões. 100 milhões ofereceu o Palmeiras. O Palmeiras ofereceu 100 milhões por Pedro e o Flamengo não aceitou. Então, para levar Pedro do Flamengo nesse momento, acredito eu que tem que ser uma proposta acima de 150 milhões, 160 milhões. Caso contrário, pode esquecer, né? Por mais que tenha acontecido essa atitude aí no vestiário do Flamengo, essa briga entre Pedro e o preparador físico, na verdade, Pedro não revidou, apenas sofreu a agressão. Mas tudo isso começou devido a ele se recusar a fazer o aquecimento. Então causou esse clima totalmente constrangedor que levou à demissão do preparador físico. Então, se Pedro está insatisfeito, se Pedro entende que deve ser titular, que ele se entenda com o Flamengo e que ele busque uma melhor equipe para ele jogar, porque no Flamengo, e dessa forma, ele não vai jogar, não. Nenhum jogador, quando é contratado, ele não vai ter a opção de ser titular imediato. Ele tem que ganhar vaga conforme a sua evolução. E hoje, Gabigol tem uma certa vantagem em cima de Pedro, porque Sampaoli, na formação de Sampaoli, ele prefere um atacante que saia mais da área para ajudar ali na transição com os meias. E Gabigol faz isso como nenhum outro atacante no futebol brasileiro. Inclusive ontem, né, a assistência do gol do Flamengo foi de Gabigol. Saiu da área e cruzou para Bruno Henrique. Então, Gabigol tem vantagem com relação a essa disputa com Pedro justamente por isso. Ele gosta de atacantes que saiam mais da área e que ajude na transição aí com os meias para que a bola chegue mais com facilidade na área do adversário. Então vamos ficar de olho, vamos ver se de fato vai chegar alguma proposta por Pedro. Caso contrário, ele tem que se contentar, ele tem que entrar em campo e dar o seu melhor, porque ele é pago, ele foi contratado para ser jogador do Flamengo, para quando precisar ele entrar e fazer o que ele sabe fazer, que é gols. Agora, se ele entrar e já demonstrar o desinteresse, já demonstrar que não quer jogar, infelizmente o Flamengo não vai colocar um jogador desse para ser titular ou até mesmo para entrar nas partidas, né? Dependendo das atuações dele, vamos acompanhar, né? Até porque Gabigol está suspenso na próxima partida do Campeonato Brasileiro e se ele for titular, vamos ver qual vai ser a reação de Pedro após essa confusão. E aí, nação rubro-negra, será que Pedro vai jogar bem ou não após essa confusão? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.